A história começa num quarto sinistro onde uma jovem está amordaçada e presa em cima de uma mesa. Ela não consegue gritar, mas vemos sua expressão de pânico quando uma pessoa encapuzada entra no quarto, arrastando no chão uma marreta pesada. Há um pequeno furo na parede e alguém está do outro lado assistindo quando a pessoa se aproxima da moça e ergue a marreta. Em seguida, conhecemos a jovem Elisa, que está lidando com uma gravidez indesejada bem no período de experiência em seu novo emprego. Sua mãe decide que é melhor interromper a gestação e avisa que já marcou um horário na clínica. Elisa parece um pouco em dúvida, mas a mãe não dá brecha para ela mudar de ideia. O procedimento está marcado para o dia seguinte e a clínica fica perto da casa de seus pais, na Calábria. Tratando o assunto com pouca seriedade, a mãe lhe diz que elas podem aproveitar a visita para renovar o guarda-roupa. Elisa decide obedecer à mãe e combina o transporte pelo aplicativo de caronas. O motorista que aparece para buscá-la se chama Fabrício e ele é um influencer sem muito sucesso. Os outros passageiros são um médico rabugento chamado Ricardo e um casal de jovens que está indo para um casamento, Sofia e Mark. Durante a viagem, Sofia se distrai com um aplicativo de desafios sobre curiosidades. Mark se alegra quando Fabrício diz que há cervejas geladas no fundo do trailer e até promete lhe dar 5 estrelas. Ele traz uma para Elisa e ela diz que não quer, mas o rapaz é tão insistente que ela finge dar um gole. O grupo já está há algum tempo na estrada quando passam por um outdoor que parece ter sido vandalizado de forma macabra. Mark está lendo uma notícia sobre o desaparecimento de 2 mulheres, mãe e filha. A polícia desconfia da máfia local, conhecida como Ndrangheta, e a prefeita da cidade promete combatê-los com mais firmeza. No meio dessa conversa, Elisa fica muito enjoada e Fabrício é forçado a fazer uma parada de emergência. Ela corre para fora do trailer e se apoia numa árvore sem notar uma discreta marca ao redor do tronco. Os outros passageiros aproveitam para tomar um ar também, além de fofocar sobre Elisa pelas costas dela. Ricardo se afasta um pouco do grupo para telefonar e deixa uma mensagem de voz num tom muito aflito. Ele implora que a pessoa retorne a ligação e menciona um problema com a filha. Depois que ele desliga, começa uma gritaria na frente do veículo. Um pouco bêbado, Mark está sentado ao volante e se recusa a sair dali. Ele reclama da lentidão do motorista e diz que consegue chegar muito mais rápido, mas Fabrício está desesperado, pois o trailer é de sua mãe. Notando a indignação de Ricardo, Mark pergunta se o doutor quer dirigir ele mesmo, mas ele diz que está sem a carteira de motorista. Enfim, Mark acaba vencendo pelo cansaço e assume a direção no trecho seguinte. À noite, os passageiros caem no sono enquanto Fabrício lhe faz companhia e os dois começam a conversar. Fabrício diz que estuda cinema, mas é uma área muito concorrida na Itália e por isso ele faz esses vídeos curtos em vez de filmes de verdade. Ele também fala sobre seu problema no ouvido, que começou quando um valentão bateu sua cabeça na parede. Mark confessa que ele era o valentão da escola e levava essa brutalidade sempre na brincadeira até que um dia alguém se machucou muito. Os dois fazem um brinde quando estão chegando bem ao ponto em que há um animal caído no meio da estrada. Fabrício dá um grito e Mark desvia bruscamente, perdendo a direção e batendo de frente numa árvore. Elisa é a última a recobrar os sentidos e Mark é quem leva a pior, pois sua perna fica muito ferida. Ricardo faz o possível com o pouco que tem para cuidar dele e pede que alguém chame uma ambulância, mas os celulares estão sem sinal. Impaciente, Ricardo manda que alguém saia e acene para o primeiro carro que passar na estrada. Todos se arrepiam quando Elisa olha pela janela e diz incrédula que não há estrada. Descendo do trailer um por um, os outros confirmam o que ela disse. Eles foram parar numa área bem distante de onde estavam, numa clareira redonda cercada por uma floresta densa. A única coisa ali no meio, além do trailer, é um casebre de aspecto bastante esquisito. Sofia bate na porta e grita, mas não parece ter ninguém ali. Todos voltam para o trailer e Ricardo tenta dar a partida sem sucesso. Mark não acredita nos outros quando eles explicam que a estrada sumiu. Ele jura que bateu numa árvore a poucos metros do acostamento e não é possível que o trailer tenha andado sozinho. Cada vez mais enfurecido com as trapalhadas dos jovens, Ricardo resolve andar em linha reta até achar alguma coisa que não seja um monte de árvores. Fabrício recomenda que ele vá em direção ao sul e o médico fica um pouco surpreso com a capacidade de orientação do rapaz. No trailer, Elisa tenta mandar mensagens para a mãe, mas não consegue se conectar. Sofia vem sentar com ela e as duas conversam um pouco. A garota diz que tem uma empresa de imprimir joias em 3D, e Elisa explica que é estagiária numa firma de consultoria. Na floresta, Fabrício acompanha Ricardo na caminhada mesmo contra a vontade dele. Admitindo que ouviu a ligação mais cedo, ele pergunta sobre sua filha. Ricardo diz que ela se chama Alma, mas corta o assunto de um jeito firme e desconversa, dizendo que eles já deveriam ter pelo menos visto a estrada. Fabrício comenta sobre uma história em que os personagens ficam presos num limbo repetitivo, condenados a realizar as mesmas ações várias vezes sem parar. Ele ainda está explicando a história quando os dois estancam de repente, aparentemente assombrados com a mesma coisa. Enquanto isso, Elisa olha pela janela do trailer e vê que a porta do casebre está aberta agora.
Ela tenta avisar Sofia, mas ela está cochilando junto com Mark. Ricardo e Fabrício ainda estão espantados com o que encontraram. Uma espécie de altar maligno montado com troncos e galhos de árvores. Na parte de cima, 3 espantalhos foram erguidos, cada um vestindo uma capa vermelha. Uma placa bem no meio diz que aqueles são os 3 cavaleiros de honra. Embaixo deles há uma série de estacas espetadas no chão, com cabeças de diversos animais na ponta. Ricardo pergunta se aquilo pode ser algum tipo de ritual satânico, mas Fabrício prefere não ficar por ali para descobrir e mostra ao outro que o sangue ainda está fresco. Ao mesmo tempo, Elisa decide entrar no casebre. Uma das paredes está cheia de fotos antigas em que todo mundo está vestindo uma espécie de máscara animalesca com um par de chifres. Ela se assusta quando uma porta bate no fundo do corredor e vai até lá para ver o que tem do outro lado. O quarto é uma espécie de altar e as velas no chão ainda estão acesas. Quando os outros chegam, Fabrício explica que aquilo tem a ver com a lenda de Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Há muito tempo, esses 3 irmãos vieram do além para saciar a fome de um vilarejo em troca de um sacrifício. Os camponeses que aceitaram o acordo nunca mais foram os mesmos e a vila se transformou no rebanho dos 3 demônios. Sofia não acredita no sobrenatural e acha que alguém está tentando assustar o grupo. Como já está ficando tarde, Ricardo sugere que passem a noite dentro do veículo e tentem buscar ajuda no dia seguinte. No meio da noite, Fabrício se afasta um pouco para se aliviar e então percebe que isso foi um grande erro. Conforme o nevoeiro passa pelas árvores, ele revela um par de figuras vestidas como as pessoas das fotos, inclusive com as máscaras. Sem dar pela falta dele, Ricardo assiste a vídeos de sua filha Alma com uma expressão emocionada. De repente, um grito de mulher parece vir do casebre e Sofia vai até lá com Elisa. Como não há ninguém no andar de baixo, ela puxa o alçapão no teto para subir ao sótão. Ricardo observa de dentro do trailer, esperando as duas voltarem, e quase morre de susto quando Fabrício aparece de repente. Ele diz que há alguém na floresta e que eles precisam dar o fora dali o quanto antes. Os dois decidem entrar no casebre também e possivelmente se esconder no sótão com as meninas. Porém, os 4 descobrem que o cômodo já está ocupado. Uma menina está presa no meio de um casulo feito de gravetos, e não consegue explicar o que houve porque sua língua está num pote de vidro no chão. Sofia começa a puxar os gravetos para tirá-la dali, mas Fabrício e Ricardo acham que é má ideia. De repente, uma luz vermelha acende lá fora e uma espécie de alarme começa a soar. A garotinha começa a chorar assim que isso acontece e Sofia corre até a janela. Ela se desespera quando o nevoeiro revela os fazendeiros satânicos carregando Mark e quer descer para salvá-lo, mas os outros não deixam. Fabrício diz que eles têm uma espingarda e então eles fecham o alçapão, ficando escondidos ali. Ricardo tapa a boca de Sofia para que ela não grite quando as figuras encapuzadas entram no casebre arrastando Mark. Eles jogam o rapaz em cima da mesa, prendendo seus pulsos e tornozelos. Um deles liga um toca-fitas e o outro bate com a marreta em cada pé de Mark, que começa a urrar de dor. Em seguida, uma engenhoca sinistra é posicionada sobre sua cabeça e alguém gira a manivela, fazendo descer 2 pontas afiadas em direção aos olhos dele. Todos ficam horrorizados com os gritos conforme a manivela continua girando até o final. Então a música para e as luzes se apagam. Na manhã seguinte, Ricardo ajuda a soltar a garotinha, que corre direto para abraçar Elisa. Sofia fica muito perturbada ao passar pela mesa no andar de baixo, e Elisa volta ao trailer rapidamente para buscar um par de tênis para a menina. Dessa forma, o grupo começa a cruzar a floresta a pé, na esperança de chegar a alguma estrada ou vilarejo. Depois de algum tempo, eles encontram um lugar cheio de carros abandonados ou destruídos. Alguns parecem ter saído direto de algum acidente sério e muitos objetos foram deixados por ali mesmo. Sofia conclui que o grupo deles não foram os primeiros e os fazendeiros satânicos já fizeram muitas outras vítimas antes. Focando nos problemas mais práticos, Ricardo começa a vasculhar os carros em busca de algo que possa comer ou usar como defesa. Ele manda os outros fazerem o mesmo, gritando com todo mundo num tom autoritário. Isso irrita Sofia, que ainda não o perdoou por tê-la impedido de salvar o namorado. Ricardo explode com ela e diz que tudo isso é culpa de Mark, acrescentando que isso não mudou só porque ele morreu. Os outros também se chocam com a frieza dele e Sofia levanta suspeitas sobre sua profissão, já que nunca viu um médico que precisa viajar de carona. Sem responder a isso, Ricardo diz que Sofia poderia ter se esforçado mais para salvar o namorado. Enquanto eles brigam, Elisa vai fazer companhia à garotinha e descobre que ela se chama Kiara. Folheando o caderno dela, Elisa se emociona ao ver uma foto da menina com a família. Ela pergunta a Kiara se ela sabe como sair da floresta e ela escreve a resposta no caderno. A frase apenas diz que aquilo não é uma floresta. Antes que Elisa possa fazer mais perguntas, aquele alarme sonoro começa a tocar de novo. Com medo, eles interrompem a coleta e continuam andando rumo ao sul o mais rápido possível. Porém, depois de alguns quilômetros, eles ficam completamente chocados ao ver que chegaram ao mesmo casebre de onde saíram horas antes. Ricardo começa a gritar com Fabrício, pois entende que isso só pode ser um erro de navegação.
Ele chora e jura que quer se salvar tanto quanto ele. O trailer sumiu e o único vestígio de que esteve ali é uma das garrafas de cerveja. Sem muita alternativa para passar a noite, o grupo decide ficar no casebre, que é o único abrigo disponível. Eles dividem a única cerveja e abrem seus corações sobre o passado. Ricardo admite que perdeu a licença por conta de um erro médico que acabou provocando também seu divórcio, e agora sua ex-mulher não o deixa ver a filha. Fabrício conta sobre um colega que o chamou de mafioso e diz que ficou tão ofendido que mandou matá-lo. Todos começam a rir quando percebem que é só uma piada e o clima fica um pouco mais leve. Mais tarde, só as duas mulheres ficam acordadas e Sofia revela ter notado a gravidez de Elisa. Ela lhe conta sobre a rigidez da mãe sobre sua carreira profissional e Sofia lhe dá seu anel impresso em 3D como recordação. De madrugada, o alarme começa de novo e o barulho acorda Elisa. Ela vai até a porta do casebre e a luz vermelha se apaga assim que ela sai. No meio da clareira, dezenas de mascarados estão à sua espera. Chiara foi colocada dentro do boneco de palha outra vez, bem no centro de uma estrutura que parece um cadafalso. Em cima disso, Ricardo e Sofia estão amarrados e com uma mordaça na boca. Subitamente, Fabrício agarra Elisa pelas costas e a puxa para dentro do casebre, onde os dois continuam observando pela janela. Um dos encapuzados ergue o pote com a língua de Chiara e todos os fazendeiros começam a fazer um som ritmado com a boca. Cada um dos outros dois encapuzados se aproxima de um prisioneiro e remove uma de suas orelhas, levando até uma figura horrenda que já tem os olhos de Mark e a língua de Chiara. Enquanto a figura é erguida por uma corda, todos começam a tocar um sininho que levam pendurado ao pescoço. Quando o rosto chega ao topo de um imenso espantalho, Ricardo e Sofia são sacrificados. Elisa desata a chorar, sem entender como os três podem ter sido levados sem que ela acordasse. Então ela vê a garrafa de cerveja no chão e se lembra que só Fabrício não bebeu. Ele jura que é inocente e ela fica em dúvida, não querendo acusá-lo injustamente. Mas quando eles se abraçam, ela descobre que ele não tem nenhum problema no ouvido. Seu aparelho é na verdade um ponto, por onde uma voz feminina está agora lhe dando ordens e mandando posicionar Elisa sob o cervo na parede. Fabrício pede que ela devolva seu aparelho e logo começa a perder o controle de si mesmo. Ele começa a andar de um lado para o outro, gritando xingamentos e dizendo que Elisa estragou tudo. Então ele para de frente para o cervo e diz que podem vir levá-la. Um dos encapuzados entra no casebre, empurrando a mesa sem dificuldade e arrasta Elisa para fora. Ela acorda no dia seguinte com um saco na cabeça e as mãos pregadas aos braços da cadeira. Os fazendeiros estão sentados numa longa mesa de jantar, com os rostos à mostra pela primeira vez. Um menino de rosto deformado está cantando uma música em louvor aos 3 cavaleiros infernais e a prefeita está sentada na outra ponta da mesa. Quando Elisa começa a chorar, todos começam a imitar o som, tirando sarro de seu sofrimento. A prefeita fala com ela e explica que a máfia não é mais a mesma e todos precisam se adaptar. Um carro de polícia passa pelo portão com a placa Acampamento 3 Cavaleiros. Elisa começa a se esgoelar mais ainda, mas logo percebe que o policial está de conluio com a prefeita e inclusive só veio buscá-la. Um dos fazendeiros empurra a cadeira de Elisa até uma sala de controle onde ela assiste os vídeos do evento. Tudo foi montado por uma equipe de produção profissional, desde o animal caído na estrada. Então as telas se unem para mostrar o rosto de Fabrício e ele explica que tudo isso é parte de seu filme de terror. Cheio de mágoa, ele afirma que os italianos nunca levam sua arte a sério e aposta que se ele fosse americano, já teriam encomendado uma continuação. Elisa desata a rir e diz que esse filme é um lixo, pois tudo foi copiado de algo que já foi feito. Isso parece irritar Fabrício e ele logo interrompe a conversa. Com muito esforço, Elisa consegue soltar as 2 mãos e sair da cadeira. Do lado de fora da sala há uma série de trailers e tendas, como se fosse mesmo um set de filmagens. Sua última esperança é que ainda possa encontrar Chiara, então ela começa a chamar pelo nome da menina até que vê o vestido dela no varal. Na tenda ao lado, ela encontra as máscaras dos 3 cavaleiros penduradas no meio de todas as outras. Perto dali, Fabrício entra em seu próprio trailer gritando de raiva, pois ainda precisa repensar a cena final agora que o roteiro original foi arruinado. A pessoa que está conversando com ele é ninguém menos que a menina Chiara. Ela é a irmã de Fabrício e nunca perdeu sua língua, pois está falando perfeitamente bem enquanto brinca no celular. Elisa fica devastada ao descobrir isso quando espia pela janela. Chiara lembra o irmão que o cliente vai querer Elisa consciente. Muito bravo, Fabrício começa a xingar a prefeita e seus malditos clientes. Os 2 irmãos discutem e Chiara termina a briga com um tabefe instalado na cara de Fabrício. Um pouco depois, ela começa a se arrumar para mais uma cena do filme. Porém, assim que ela abre a porta do trailer, Elisa está parada ao lado de uma câmera no tripé, vestindo uma das máscaras e com uma espingarda na mão. Ela acerta Chiara em cheio e Fabrício fica apavorado. Quando ele vai até a porta, a arma de Elisa emperra por um momento, mas ela se arranja depressa e consegue atingi-lo no joelho. Berrando de dor, ele começa a rastejar pelo chão e tenta avisar alguém que a personagem principal escapou. Elisa ajeita a câmera para não perder a cena e vai atrás do diretor.
Com o pé no peito dele, ela recusa seus pedidos de misericórdia e diz para ele ficar tranquilo, pois tudo aquilo é só um filme. Fabrício começa a xingá-la de novo e ela cala a boca dele apertando o gatilho. Depois disso, ela olha para a câmera e anuncia que esse é o final correto. Sem Fabrício para desviar a rota como da última vez, ela retoma o plano de andar na mesma direção até achar os limites da floresta. Ao ouvir o som de um graveto se partindo, ela vira para trás rapidamente e aponta a arma para um gatinho com roupas de banho. Ele foge com medo e ela solta a espingarda, correndo atrás dele cheia de esperança. Como suspeitava, esse menino está com a família numa praia vizinha e entrou na mata escondido. Seguindo os passos dele, ela finalmente sai da parte secreta da floresta, marcada como zona militar para afugentar curiosos. A praia está cheia e os banhistas estranham a aparência de Elisa, filmando tudo com seus celulares. Lembrando do próprio telefone, ela vê que sua mãe mandou várias mensagens sobre a consulta perdida e decide largar o aparelho na areia antes de tomar um banho de mar.